Noite, boa noite. Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma live super especial nessa noite. Aqui no Rio de Janeiro está super frio, uma chuva e espero que todos estejam com uma boa conexão para acompanhar a nossa live super especial de hoje. É uma live que vai falar sobre um tema bastante polêmico e eu gostaria que muitos colegas da enfermagem tivessem a oportunidade de ouvir sobre isso, porque a gente vai falar de um contexto muito especial. É o contexto da atuação do enfermeiro e da enfermeira dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, para você que já está chegando aqui, eu já agradeço por estar acompanhando o nosso momento. E já vou pedir um super favor. Se puder, claro, tocar nessa gaivota, nessa asa delta, seja lá como você queira chamar, e enviar para os seus principais amigos da enfermagem que aparece aí no Instagram. Eu já estou fazendo isso nesse momento, porque assim a gente lembra os nossos colegas que está rolando a nossa live super especial agora. Então você manda aí para os seus 20 principais colegas da enfermagem e eles recebem a nossa live como lembrete. E aí você já ajuda a gente aqui a divulgar mais o nosso conteúdo. Já adianto também que eu sou super carente aqui no Instagram e adoro coraçõezinhos. Então, para você que já me acompanha, sabe o quanto eu gosto de coraçãozinho, larga o dedo no coraçãozinho, que aí a gente consegue estar num bom nível aí do Instagram. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês que estão aqui acompanhando. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem. Me diga aí se tá tudo ok. Vai me sinalizando, por favor, como é que tá em termos de conexão e tudo, porque tá chovendo bastante pra gente ter aí uma boa live. Eu tô esperando o nosso maravilhoso convidado de hoje. É um enfermeiro super especial e que eu tenho a imensa satisfação de recebê-lo aqui no canal. Então, me avisa como é que tá. Oi, enfermeiro Glauber, boa noite, querido amigo. Obrigada pelo feedback, dizendo que ouve a gente bem. Doutora Luciana Capelo, minha família aqui fazendo as minhas maravilhosas tietes, cunhada, sogra, mãe, tia Maria. Beijos, né, gente? Família que é família acompanha o nosso trabalho, não tem jeito. E que bom! Olá, doutora Patrícia, boa noite a todas. Eu tô só aguardando aqui o nosso convidado maravilhoso chegar. E aí já vou convidá-lo. Vamos só aguardar mais um pouquinho, mas eu já adianto. O tema de hoje é a atuação do enfermeiro de terapia intensiva, da enfermeira de terapia intensiva, ou seja, nós que atuamos dentro de uma UTI ou de um CTI, e como que isso gera um conceito de empoderamento. Quais são os maiores desafios da gente lidar com isso hoje? E aí eu trago um convidado que é expert nesse conteúdo para falar um pouquinho sobre esse movimento, tá? Então já adianto aqui que para quem quer deixar perguntas, vocês sabem que eu adoro interagir, então vai lançando as perguntas aqui, que a gente, conforme for liberando esse espaço, obviamente no diálogo com o nosso convidado, a gente vai lendo as perguntas de vocês. Então, boa noite, professor Francisco. Maravilhoso, me ensinou tanto esse cara. Ai, que satisfação tê-lo aqui, professor. E o nosso convidado já está disponível. Vou chamar para a gente não perder tempo, porque cada minuto nesse nosso momento aqui no Instagram. Então, já adianto, pessoal, por favor, larguem o dedo no coraçãozinho, que assim a nossa live fica como primeira aí para a galera que acompanha o nosso trabalho. E pode mandar aí as perguntas para quem tem aí dúvidas. Vamos lá, tá entrando. Boa Boa noite. noite, Boa noite, enfermeiro Michael. Tudo tudo bem? bom, gente? É um prazer estar participando da live com você. Ah, o prazer é todo e exclusivamente meu, enfermeiro É um Michael. prazer estar participando da live com você. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, pessoal, pode mandar um feedback, por favor, se vocês veem e ouvem a gente bem, por causa da A oscilação de internet, internet. eu acho que a internet está ruim.
Vamos lá. Só para eu ver se é a minha ou a sua, para a gente organizar aqui. Alguém pode mandar um feedback, por favor? Tá ouvindo bem? Eu te ouço maravilhosamente bem. A sua tela que às vezes congela. E você? Me vê e me ouve? Tô ouvindo Ó, o bem. enfermeiro Glauber. Tá, o enfermeiro Glauber disse que Tô também tá ouvindo tudo bem. É ok, tudo oscilação na tranquilo. internet. Pois é, eu avisei aqui para os nossos seguidores de hoje que tá chovendo muito no Rio de Janeiro. E aí a nossa internet toma alguns sustos, né? Alguns picos de oscilação, mas vamos seguir. Muito. Tá conseguindo acompanhar? Tá tudo bem? Tá, tô ouvindo. Tá dando pra ir. Ah, sim. Tá ótimo. A gente tá tendo um certo delay, eu acho, Tá né? Em travando. termos de trava-minha para você, Aham. tá travando a minha. Faz o seguinte, enfermeiro Michael, desconecta Tá, e porque conecta tá de chovendo novo, só para eu demais, não sair. gente. Vê se Pois ficou bem. é. Deixa eu ver. Tá, Vamos lá. Enquanto ele faz esse trâmite aí de desconectar e conectar, para ver se é alguma complicação da internet dele, como o enfermeiro Glauber me sinalizou aqui, e acredito que todos estejam me ouvindo, porque os corações continuam subindo para mim. Então, eu acredito que seja alguma falha na conexão do enfermeiro Michael, porque eu a continuo vendo, ó, bastante gente subindo, bastante gente entrando na nossa live. Mas está tudo bem. Vou dar um tempinho para ele reconectar e aí eu já vou chamá-lo novamente. Mas adiantando, a live de hoje é uma live em que a gente vai conversar com o enfermeiro Michael, especialista em terapia intensiva. E aí a gente vai falar sobre esse cenário que é extremamente ímpar e que muita gente tem curiosidade. E a questão do empoderamento nesse cenário em específico. Olha que loucura! Você acha que é possível o enfermeiro ser empoderado nesse cenário tão dominado pela tecnologia e talvez com muito padrão hegemônico ainda de uma certa profissão? Se você acha que sim, já coloca aqui nos comentários, por favor. E se você acha que não, coloca também, mas eu gostaria de saber por que que você acha que não. Esse tipo de feedback é muito importante para mim, principalmente porque eu gosto muito de falar sobre o empoderamento e, na minha opinião, muita coisa é possível se a gente tiver aí companheiros, companheiras, colegas da enfermagem que realmente queiram fazer a diferença. Então, já vai colocando aqui, vamos interagir, vai mandando aqui as suas colocações, que eu quero muito ouvir, na verdade, ler, né, os comentários de vocês. Oi, oi, enfermeiro Michael. Você me vê, me ouve? Sua internet, para mim, tá falhando. Para vocês também, galera, coloca aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo, só para entender. Enfermeiro Glauber de novo, obrigada. Eu tô tentando aqui encontrar uma forma do nosso convidado participar. Olha, quanta gente bacana, quantos amigos participando dessa live. Já me deixa feliz, tá? A gente está aguardando a nossa conexão. Jonathan já está colocando uma situação polêmica aí. Gostei disso. Eu vou anotar essa perguntinha para a gente falar daqui a pouco. Vocês me veem e me ouvem bem aí. E agora ele chega aqui conosco novamente. Será que vai agora? vê se dá pra ouvir. Tá dando pra ouvir minha voz? Eu te ouço muito bem.
Eu acho que vai. É o local aqui que tá chovendo muito aqui na minha terra. Onde você está, Michael? Eu moro em São Gonçalo, gente. São Gonçalo tá acabando o mundo. Ah, eu conheço. A família do meu marido toda é de São Gonçalo. Estávamos aí ontem até. Aham. Ótimo. Vamos lá, meu querido amigo. Então vamos Vamos. oficializar. Boa noite para você, doutor Michael. Boa Já adianta noite. aqui, mais uma vez, meu agradecimento. Vamos ter que Eu falar que com uma certa agradeço o convite. pausa. Muito obrigado mesmo para a gente poder. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo por convidar e estar aqui, a gente bater esse bate-papo aqui com a galera para poder falar um pouco de terapia intensiva e o empoderamento, né? Da enfermagem. Maravilha. Antes de mais nada, para a galera que está aqui acompanhando a gente, eu gostaria que você contasse um pouco do seu currículo e da sua história. Por que que eu sempre peço isso? Porque antes da pessoa enxergar um enfermeiro, uma enfermeira de sucesso, ou até quem está aqui por outro lado, né, da telinha, saber que a gente tem uma história, que a gente teve uma trajetória de superação, de desafios. Então, eu sempre gosto de ouvir um pouco desse bastidor, sabe? E também que você puxasse um gancho, além da sua carreira brilhante, da idealização da sua página, para antes da gente começar. Vamos lá. Eu me chamo Maico, sou enfermeiro, Maico Oliveira, sou enfermeiro, graduado, tenho algumas pós-graduações, né? A minha primeira pós-graduação que eu adoro, que eu amo muito, é de neurointensivista, tá? Tenho pós em MBA em gestão hospitalar, pós em segurança do paciente com acreditação hospitalar, né? E tem o curso da ONA, fiz o curso da ONA para ser acreditador da ONA, dentre outros cursos. Tem curso de PIC, alguns outros cursos. Sou um apaixonado por terapia intensiva. Amo ser enfermeiro de terapia intensiva. Gosto muito de ser enfermeiro. Sou enfermeiro com o maior prazer. E sou enfermeiro ativista pela enfermagem. Brigo pela enfermagem. Amo o que eu faço. Já adorei. Quando a pessoa já Trabalho começa a falar que ama a em enfermagem, três já vê que é diferente. instituições. Sou coordenador de enfermagem de uma terapia. É diferente. Sou coordenador de terapia de enfermagem de um serviço, de um hospital privado. Sou plantonista à noite no hospital procardíaco, que é um UPO, um pós-operatório. E sou professor da Estácio. Sou Uau, enfermeiro, sou professor, sou gestor e amo muito o que eu faço. maravilha. Então, vocês agora já conheceram um pouquinho da trajetória profissional deste maravilhoso e exemplar enfermeiro. E aí a gente já vai começar, então, com o nosso tema, já que a gente está falando tanto da terapia intensiva, que é a nosso momento chave de hoje. E para todos os meus seguidores também sabem que eu sou cardiointensivista. Também fiz aí o meu movimento dentro da enfermagem, dentro de uma terapia intensiva. E aí, por isso, esse assunto me chama tanta atenção, mas vai além. A gente percebe uma certa tendência dos enfermeiros recém-formados a ir para dois universos. Ou a galera quer ir para a estratégia de saúde da família, tá ali na atenção básica, com os cuidados primários, ou a galera já quer ir direto para o alto padrão, para a alta complexidade, para os níveis mais altos de tecnologia. Então, eu vejo aí, normalmente, dois caminhos, né? Duas linhas. Esse num cenário de observação empírica, uma observação minha. E aí, por isso que esse cenário é tão intrigante para a maioria das pessoas, eu trouxe esse rapaz maravilhoso para contar para a gente. E aí eu já puxo logo a nossa primeira pergunta. E aí, eu gostaria que você falasse com bastante vontade, sabe? Assim, livre das amarras.
Como que um enfermeiro de terapia intensiva, né, de um CTI, ele consegue garantir uma assistência de qualidade e ainda assim ter uma visão holística do cuidado? Ou seja, entender da assistência dentro do que a gente preconiza da sistematização, dos processos de enfermagem como um todo, sem estar tão afastado do doente. Oi? Os coraçõezinhos continuam subindo para mim. Vocês me ouvem? Só para eu saber se é a minha internet que está oscilando. O grande desafio de uma live num dia chuvoso. Dai, travou a minha ou travou só do nosso convidado? Travou a minha? Dai, você está dizendo que travou e disse que sim. Mas foi a minha internet? Senão a gente vai ter que reiniciar a live. Foi ele que caiu. Obrigada, Drica! É a dele. Ele está dizendo que lá onde ele está é uma outra cidade, aqui próximo do Rio de Janeiro. E aí tá chovendo muito hoje aqui. Muito, muito, muito. E aí ele caiu. Vamos dar um time para ele retornar. Mas é uma pergunta bastante polêmica, e como o Jonathan colocou ali em cima, e Jonathan, se você estiver aí ainda ouvindo, me traz a sua pergunta de novo daqui a pouquinho, assim que ele retornar, porque essa é uma pergunta bem importante. Quando a gente fala de terapia intensiva, a gente tem tecnologias dura, leve, dura, que às vezes coloca a gente dentro de um padrão, né? Dentro de uma caixinha que a gente se sente um pouco preso de atuar. Eu digo isso porque a terapia intensiva demanda muita atenção do enfermeiro, porque a gente fica tipo bolinha de ping-pong, né? A gente corre para assistência, corre para tecnologia e corre para burocracia também, que a terapia intensiva exige de nós, né? De preencher muitos papéis, de ter muita demanda. Ó, o enfermeiro Michael tá dizendo que a internet dele tá péssima. Não consegue mais entrar, enfermeiro Michael, a gente vai ter que marcar outra live com você. Vamos tentar mais uma vez, porque eu sou persistente. A minha também estava oscilando bastante hoje. Vamos lá. Vamos ver se ele consegue entrar. Mas eu já adianto que caso o Dr. Michael não consiga entrar para conversar conosco, a gente vai marcar uma nova live num tempo de mais qualidade, né? Com um clima mais favorável. Tá com desafio até de aceitar a solicitação, né, doutor Michael? Vamos lá. Vamos ver se consegue. Normalmente, com a tecnologia, funciona com a estratégia do desliga um pouco o Wi-Fi, conta 10 segundos e liga de novo. Eu faço isso, funciona. Quando não tem uma oscilação grande da banda larga, né? Enfim, enquanto o Dr. Michael tenta entrar aqui para nossa conexão, vamos fazer alguns levantamentos importantes, já aproveitando a pergunta do Jonathan. Deixa eu só ir lá em cima, ver a perguntinha dele novamente, que eu achei bem pertinente, eu falo muito disso lá no canal. E aí ele coloca aqui pra gente, ó, a gerência não dá autonomia aos enfermeiros plantonistas. Essa é uma afirmação, né?
apesar de ser uma negativa, mas ele está afirmando que a gerência não dá autonomia para nós. E aí eu gostaria que vocês se posicionassem em relação a essa afirmativa do Jonathan. Vocês concordam que a gerência não dá autonomia ou não? Vocês acham que a gente tem autonomia dentro de uma terapia intensiva? Sim. Por que eu digo isso? Porque foi um dos maiores desafios da minha carreira ter essa pegada da autonomia profissional e da tomada de decisão que a gente se forma para tomar, né? Mas dentro de uma terapia intensiva, onde é tudo tão mecanizado, onde eu vi uma enfermagem tão tarefeira, foi um dos meus desamores. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu não tenho o menor pudor em falar sobre isso, mas eu vejo uma área que, se a gente não tem uma gerência qualificada, uma gerência com um bom entendimento de mercado, um entendimento de uma rede colaborativa de profissionais, que dê sim uma retaguarda para o enfermeiro se sentir mais livre na tomada de decisão, até mesmo de dizer não ou dizer sim em algumas questões que acontecem no dia a dia de um plantão dentro de uma unidade de terapia intensiva, o enfermeiro fica assim robotizado. E isso é super polêmico e foi uma das maiores brigas e discussões que eu tive no meu ambiente naquele momento que eu atuava numa unidade de terapia intensiva. Então, eu atuei num CTI geral, eu atuei numa unidade de pós-operatório, num CTI cardíaco, especificamente recebendo cirurgias cardíacas, e na unidade coronariana. Então, eram doentes que a gente chama de bomba de relógio, né? Onde a gente tem uma demanda muito grande, além da demanda de cuidar da nossa equipe de enfermagem, analisar bem essa conduta do técnico, de direcionar uma escala mais assertiva, ainda dar atenção a todo o aparato tecnológico que fica sob responsabilidade de uma enfermeira, de prever e de prover material, de estar no alcance das medicações, principalmente das colocações de drogas vasoativas, das medicações de sedativos que demandam o tempo todo de uma vigilância constante, além da monitorização, da conduta e de todo o acompanhamento hemodinâmico de um doente. Então, um enfermeiro tem uma sobrecarga dentro de uma terapia intensiva gigantesca. Eu não estou dizendo aqui que em outros cenários o enfermeiro não tenha, tá? A nossa competência e a exigência profissional em cima de um enfermeiro, no Brasil principalmente, é tão grande, é tão desgastante, que em todo lugar que tiver enfermeiro, ele vai vir com o mesmo discurso de uma sobrecarga de trabalho, de um quantitativo de profissionais inadequado e desse cansaço, né? De fazer várias demandas, de apagar vários incêndios. Mas dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu vejo isso de uma forma mais exacerbada. Uma demanda maior, um desafio maior. O Dr. Michael está dizendo que não consegue entrar. Dr. Michael, tenta desligar o seu Wi-Fi, dá 10 segundos e religa ele novamente. Vê se assim ele consegue manter mais conexão. E se tiver alguma outra coisa ligada, conectada à internet na sua casa, vê se você consegue desplugar por hora, só para ver se você consegue retornar. Geralmente, quando a internet tem uma conexão um pouco mais lenta e a oscilação da chuva, isso ajuda. Mas vamos lá, Jonathan, eu respondi sua pergunta. E aí, quando a gente tem uma gerência, né, uma liderança de enfermagem ocupando um cargo ali dentro dessa unidade, coordenando todo o complexo intensivo de um hospital, com esse olhar mais ampliado da equipe de enfermagem, a gente consegue ter, sim, mais tomada de decisão, a gente consegue, sim, ter mais flexibilidade para atuar e para ter mais assertividade nas nossas condutas até. Porque a gente não fica tão robotizado, não fica tão apreensivo. Já viu o enfermeiro querendo fazer uma coisa, mas tem medo da própria chefia não ser a favor daquela conduta que ele toma? E aí o cara nem faz, e aí nem consegue pensar em conversar isso com a chefia, porque se sente aí retraído ou oprimido para atingir aquele determinado objetivo. Eu vi muito isso acontecer. Vários projetos interessantes que poderiam ser implementados dentro de uma terapia intensiva, mas tinha uma certa resistência, um certo pensamento arcaico de poderio médico, onde a enfermagem se sentia realmente na retaguarda do processo de cuidado, né, e da assistência propriamente dita. E dentro de um cenário
onde o grande protagonista da história é o enfermeiro, é a equipe de enfermagem, né, como um todo, nesse caso. Como eu sempre falo, quando um doente se interna, ele não se interna por causa do diagnóstico, ele não se interna por causa da prescrição medicamentosa, ele não se interna por nada disso, né, dos estereótipos que a sociedade coloca. Quando o doente se interna, ele se interna exclusivamente porque ele precisa de cuidados e vigilância intensiva. Se o diagnóstico ele já tem, certo? Tecnicamente, né? Às vezes a pessoa precisa mesmo passar por alguns exames para descobrir um diagnóstico, para fechar um diagnóstico. Mas a maioria das vezes não é esse o fator que faz ele estar internado. Não é o fato de ter uma prescrição, porque se fosse assim, ele poderia tomar um medicamento em casa. Então, quando esse cara ele está internado porque ele precisa da minha assistência. Ele precisa que eu funcione uma veia, ele precisa que eu administre os medicamentos intravenosos, ele precisa da assistência de enfermagem 24 horas. Então, a terapia intensiva, para mim, é um dos palcos de maior atuação da enfermagem, assim como tantos outros. Mas eu estou falando da terapia intensiva porque é hoje o nosso assunto do momento, tá? E aí, galera, perguntas sobre a terapia intensiva? Eu coloquei aqui algumas perguntas e numa delas, foi a primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Michael, era sobre como ter, né, como garantir uma assistência de qualidade e ainda assim ter uma visão holística do nosso cliente, do nosso paciente, do doente que está sendo assistido por nós naquela unidade. E eu imagino, e digo aqui de forma bem empírica, porque eu não fui gestora de CTI, hoje eu sou gestora da minha clínica, é outra história, são outros entendimentos, é outra forma de visualizar e de fazer a gestão. Não estou me arriscando aqui em falar algo que eu não sei, mas vou arriscar só um pouquinho em falar caso um dia eu tivesse o interesse de ser gestora e com o que eu vivi como plantonista. É sim possível ter a assistência de qualidade numa terapia intensiva e tudo isso é direcionado exclusivamente pela atitude do enfermeiro que está liderando aquele plantão. Já falei isso várias vezes e repito: o enfermeiro, a enfermeira é líder de equipe desde o momento em que você se formou na sua faculdade. Goste você ou não, mas você é líder da equipe de técnicos. Principalmente se der uma zebra no seu plantão. Não é o coleguinha X, Y, Z, que tem DR ou não tem DR no jaleco, se usa ou não esteto no pescoço. Não é esse cara que vai te defender judicialmente. Não adianta vir com o argumento que fulano que mandou. Você responde, porque você é o supervisor direto de toda a intervenção da equipe de técnicos de enfermagem. E isso não é uma fala minha, isso está dentro da nossa lei de exercício profissional. Então, goste você ou não, você já é líder, você já é o gestor. Fazendo você o que tem que fazer, por ação ou por omissão, você responderá. Então, é possível ter uma qualidade da assistência? Sim, se você garantir uma assistência de qualidade dentro do conhecimento, sua linha de conhecimento, da sua capacidade técnica de executar uma intervenção ou de delegar uma função com sabedoria e assertividade de colocar aquela pessoa para fazer aquela determinada conduta. A gente sabe que existem técnicos muito tops, com uma destreza manual, muitas vezes melhor do que muitos enfermeiros. Então, ter esse feeling também de ter a humildade de reconhecer quando o técnico é melhor do que eu para fazer algum tipo de, né, procedimento. E ainda ter essa visão holística do doente, que no meu entendimento é isso. É de saber quem tem mais habilidade para atuar naquele indivíduo, né? Sou eu ou o meu outro colega? Porque se o meu outro colega funciona uma veia muito mais rápido do que eu, se existe essa troca bacana dentro do seu plantão, por que não ele não assumir essa função e você evitar de ficar furando o doente várias vezes? Se você tem mais habilidade de comunicação, mais assertividade, se você é mais empática, se você tem mais olho no olho do doente, então deixa essa tarefa para você mesma e não peça para outra pessoa ir fazer esse ato de comunicação mais tranquila
com o paciente, com o familiar ou com outro profissional. Então, eu penso, tá? Mais uma vez, colocando aqui, me arriscando a conduzir um quadro de gestão que não é a minha área da terapia intensiva, gestão de terapia intensiva. É possível sim, se a gente der condições de vislumbrar a possibilidade do enfermeiro ter mais de liberdade e sim conduzir essa equipe com mais assertividade. Mas principalmente quando eu tenho a atitude certa, a humildade de reconhecer a minha capacidade e a minha competência. Nós não somos perfeitos, não existe perfeição, não tem como, não tem como. E eu vejo uma enfermagem querendo assumir aquele papel de Mulher Maravilha, de fazer tudo de forma brilhante. Isso eu percebi muito no mundo do empreendedorismo. Enfermeiros querendo arriscar várias coisas, principalmente da área de contabilidade, e aí tomando cano. É óbvio, se existem profissões que fazem faculdades para aquela área, quer dizer que você não tem competência de fazer tudo, de tudo. E aí eu penso que um dos maiores desgastes da enfermagem hoje é porque a gente quer abraçar o mundo. E aí quer fazer tudo, dar conta de tudo, de qualquer jeito, dar um jeito da coisa se resolver. Isso é bom, isso é ruim. Né? Tudo tem os dois lados da moeda. Isso é bom por um lado, porque você se mostra proativo. Mas será que até quando você está sendo usado pela sua instituição? Porque aí você supre uma necessidade profissional, que a instituição então não vai colocar um profissional para fazer o que ele tem que fazer, já que você assumiu esse papel. E eu vejo muito isso quando a enfermagem assume alguns papéis administrativos que não são da competência administrativa de uma enfermeira ou de um enfermeiro. Então, se liga se você está sendo proativo, se você está sendo líder ou se você está sendo capaz. Porque aí são coisas distintas, tá? Esse é só um sinal. Porque eu vejo a enfermagem querendo suprir, fazer demais, e aquele excesso de fazer, e aí não tem reconhecimento. Porque esse reconhecimento, ele não vem assim. Ele não vem pelo excesso de fazer. Ele vem por outros entendimentos, por outras visões, tá? Como o nosso convidado teve esse complicador da internet, eu vou pedir um pouco mais de interação de vocês, tá? E aqui já vou dando boa noite para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, pedindo mais uma vez para vocês compartilharem essa live aí na Asa Delta e mandar pergunta. E aí, você acha que é possível ser empoderado dentro de um CTI, onde a gente tem uma hegemonia profissional grande lá dentro, de quem é o grande protagonista daquele cenário? Manda aí para mim se é sim ou se é não. E eu gostaria de ter mais perguntas agora para a gente conseguir interagir, porque eu tinha organizado um roteiro, mas tá tudo bem. A gente vai literalmente no Quem Sabe Faz ao vivo. Então manda aí, galera. Manda para mim a pergunta do que você pensa sobre o empoderamento dentro do CTI especificamente, ou se você tem ideia de empoderamento, ou se você pensa assim numa grande estratégia de como empoderar a enfermagem. Vamos lá, vai que você tem uma super ideia brilhante e eu te chamo para conversar na nossa próxima live. Coloca aí para mim, por favor. Vamos lá. Vi que o Renato, enfermeiro, gostou do comentário. Costuma ser um pouco polêmico, algumas pessoas não gostam. E já adianto aqui, não é propaganda política. Eu recebi um monte de direct de pessoas falando que eu estava fazendo o canal, que eu estava fazendo as coisas porque eu vinha como X ou como Y, e não tenho intenção política, não sou candidata a nada. O meu ato é realmente de empoderar a enfermagem por conta do sofrimento que eu mesma tive quando eu desenvolvi um burnout, exatamente por não ter autonomia dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, olha aí como as coisas se complementam. Vamos lá. Perguntinhas, perguntinhas. Já que não veio nenhuma perguntinha por hora, eu vou deixar aqui no nosso comentário fixo o endereço do nosso canal no YouTube, o único canal sobre empoderamento da enfermagem do nosso país, tá? E aí, se você puder ir lá, dar uma ajuda, se inscrever no canal, claro, eu vou ficar muito feliz de ajudar a levar mais conteúdo aí de empoderamento, atitude, determinação, valorização para a nossa enfermagem. Ótimo! A enfermeira Dani Ritter,
Um beijo, amor! E tô louca pra nossa live. Vamos lá. Acho que o empoderamento vem de dentro de cada um. O problema é que nós, enfermeiros, aceitamos muitas coisas sem nos dar o devido valor. Olha bem que colocação top. O empoderamento ele vem de dentro de cada um. Concordo plenamente. Vejo pessoas extremamente submissas que ficam numa condição de perda de amor próprio, de uma falta de valorização pessoal e que só corrobora para ter uma enfermagem também sem valor. E aí se juntou, sabe aquela conexão que o imã vai atraindo um monte de coisa? E aí vai atraindo mais pessoas que também não têm o mesmo significado de valor. E aí a gente vai vendo cada vez mais a enfermagem se afundando num tonel, assim, de complicadores, sabe? Eu penso que uma pessoa, porque antes de ser enfermeiro, antes de ser enfermeira, somos pessoa. Então, antes de mim, Caroline, pessoa, ter repercussão, sucesso, visibilidade, eu preciso ter autoconfiança e empoderamento próprio. Uma autoestima, uma autoconfiança, um autocuidado. A gente já conversou sobre isso também no canal. Então, isso é completamente real o que ela está colocando aqui. E aí vem, ó, o problema é que nós, enfermeiros, aceitamos muitas coisas. Foi o que eu estava falando agora, da síndrome da Mulher Maravilha. A gente quer fazer tudo. Só que eu não tenho que salvar o mundo. Eu não tenho que salvar o mundo. Eu tenho que salvar vidas no meu ambiente de trabalho, no meu momento em que eu estou sendo paga. Fora os casos que a gente está presenciando, né? Um ato de acidente, que aí a gente precisa intervir, porque aí é uma condição sua, você é o profissional numa cena, mas é possível que você atue de forma adequada num cenário de urgência e emergência. Fora isso, você tem que dar conta do seu ambiente de trabalho. Você não tem que dar nada mais da sua competência se não for da sua alçada. E aí é por isso que eu falo da lei do exercício profissional como seu livro de cabeceira, tá? E sim, começa por nós. Sempre começa por nós. É um efeito cascata. Começa por mim e eu vou atraindo pessoas de valor também. O Renato, enfermeiro, coloca sim, com conhecimento teórico, científico, a enfermagem pode sim ter o empoderamento. Ótimo, Renato, concordo. É conhecimento teórico, e aí a gente tem, né, as nossas cognições, a nossa capacidade mental de aprendizado, a nossa construção cognitiva de aprendizado, ou seja, da nossa semiologia, da nossa semiotécnica, da nossa capacidade de desenvolver uma sistematização da assistência com um processo de enfermagem adequado, o conhecimento científico, onde a gente tem a nossa prática baseada em evidências, ou seja, atualizando o nosso conhecimento dentro do que tem de mais novo nos artigos científicos das revistas importantes do nosso país e do mundo. Isso faz toda a diferença. E publicando. Eu vejo um monte de enfermeira, um monte de enfermeiro fazendo um monte de coisa bacana dentro do seu setor. E aqui falando da terapia intensiva, às vezes a gente faz um monte de gambiarra. E essas gambiarras poderiam ser patenteadas. E não é tão difícil assim, já adianto aqui. E a gente poderia estar, sabe, ganhando formas diferentes de vislumbrar a nossa carreira, de potencializar a nossa carreira. E aí eu vejo uma enfermagem fazendo várias invenções maravilhosas e não tem aquele start de colar com pessoas que poderiam deslanchar naquele invento. Cara, quantas vezes você já fez uma gambiarra no seu CTI? Quantas vezes já fez uma gambiarra na sua unidade para conseguir colocar, eu não posso dizer isso ao vivo, mas para fazer a coisa acontecer, sabe? Para você passar um bom plantão, para você suprir aquele balanço hídrico, para você conseguir dar conta daquela assistência de qualidade, de excelência, apesar de não ter equipamento suficiente ou tecnologia suficiente. Principalmente, e não exclusivamente, principalmente se você estiver falando do SUS. Eu fiz gambiarras dentro de hospital privado, tá? Onde tinha pilastras de ouro, mas e a gente fez gambiarra do mesmo jeito. Então, a enfermagem, ela é
multitarefa e ela tem uma capacidade de invenção, de adaptação gigantesca. E eu penso que a resiliência da enfermagem é um dos grandes diferenciais da nossa profissão. E aí ela coloca aqui, ó, exatamente, isso se deve à falta de autoconfiança, infelizmente. Concordo. Enfermeira Dani, concordo exatamente. Esse é um das grandes bandeiras que eu levanto hoje, né? A autoconfiança está diretamente relacionada ao nosso empoderamento. Ó, o Jonathan colocando. Gambiarra faz parte do nosso dia a dia. Pois é, infelizmente, gambiarra faz parte do nosso dia a dia. E aí, quando a gente vê enfermeiros indo para fora do país, e a gente já teve live aqui falando sobre isso, e vão ter mais lives, tá? De enfermeiros de fora do país falando com a gente, como que é assistência fora. Mas quando os outros países olham para o enfermeiro brasileiro, ele olha como o cara que atua na zona de guerra, porque a gente atua com qualquer coisa, de qualquer jeito, e a gente garante a sobrevida ou a recuperação dos doentes que a gente atende, né? Então, quando as empresas de fora vêm recrutar enfermeiros no Brasil, não é à toa. Não é porque a gente é um país lindo, não é por isso. Eles vêm para cá porque eles olham para o enfermeiro brasileiro com uma habilidade, sabe, que a gente tem, que é ímpar. Que lá fora os caras são extremamente metódicos, principalmente já falando da Europa. Os caras atuam, se você der aquilo ali, ele vai fazer aquilo ali. Se tiver que desviar um pouquinho para a direita, ele não desvia. Se não tiver material que subsidie aquela intervenção, aquela conduta, ele não vai concluir. Ele vai fazer notificação para ter o aparato tecnológico adequado para cumprir aquela tarefa. Obviamente que não ponha o doente em risco, né? Que a gente está falando da segurança do paciente. Mas são formas de olhar para o universo da terapia intensiva ou do cuidado de enfermagem muito diferentes. Então, quando as empresas de fora olham para o enfermeiro brasileiro, eles olham com essa pegada de que a gente tem a habilidade, a destreza, a manha brasileira de fazer a coisa acontecer com o famoso jeitinho brasileiro. E aí a gambiarra se torna muitas coisas interessantes. Se fossem patenteadas, seria um monte de enfermeiro e enfermeira inventores. Vamos lá, mais alguma pergunta, galera? Vamos lá que a gente tem aí tempo. Tá, aproveitem este momento para fazer perguntas. Pode fugir um pouquinho do nosso tema, já que o nosso convidado, infelizmente, teve um problema de conexão, mas eu posso responder aqui o que tiver dentro da minha competência e do meu entendimento, claro. Queria que vocês me respondessem, já que vocês estão tão quietinhos hoje. Espero que seja só o frio que está deixando vocês assim. Mas quando a gente pensa em desafio dentro do CTI, gostaria que vocês colocassem aqui para mim qual é o maior desafio que você entende que seja por ser enfermeiro. Qual é o maior desafio de ser enfermeiro hoje, agora, na atual situação que a gente está vivendo, no meio do conflito e de toda a crise política, econômica e sanitária que a gente está vivendo? Qual é o maior desafio hoje para você, que está aí atuando, que está na linha de frente ou não, seja lá qual cargo você ocupe hoje, mas qual é o maior desafio da sua carreira agora, com o cenário que a gente está vivendo? Manda aí para mim, para a gente ter esse bate-bola aí interessante do maior desafio, que era uma das perguntinhas, claro que direcionada para o nosso doutor enfermeiro Michael. E já adianto que para quem não conhece o trabalho dele, vá lá na página. Ele tem muito conteúdo legal mesmo. Foi por conta disso que eu chamei para estar aqui conosco. E eu vou colocar aqui o perfil dele para vocês que não conhecem irem lá, tá? Fazer as honras, porque enfermeiro colaborativo, lembrem que essa é minha frase de efeito, mas sermos colaborativos muda tudo. Jonathan tá mandando pra gente. Obrigada, Jonathan, por participar. Ajuda muito aqui a interação quando vocês se posicionam ou mandam os comentários. Em uma situação específica, acho ruim algumas unidades não permitirem os enfermeiros de carimbar solicitação de exames dentro de uma emergência. Exemplo, ECG,
a gaso arterial e outras, né? Pois é. Solicitação de exames e carimbar como enfermeiro. Essa é uma briga, Jonathan, que ela é mais política, econômica. Eu tô vendo uma forma de falar isso sem me comprometer, tá? Mas existe uma reserva de mercado que não quer que a gente apareça. Porque a hora que eu puder fazer isso, a gente já sabe que falta médico. A gente sabe que falta enfermeiro. Mas você não vê nenhuma instituição de saúde funcionar sem enfermeiro. Quando eu falo que falta médico, a gente já viu unidades e setores sem nenhum médico, ou o médico lá no outro setor e o enfermeiro dando conta sozinho daqui. E o cara corria quando precisava de alguma coisa. Aí o cara vinha. Agora, eu nunca vi um serviço de saúde funcionar sem equipe de enfermagem. E aqui eu não estou falando só do enfermeiro, estou falando do técnico também, que é imprescindível para o funcionamento de uma instituição de saúde. Nós, da enfermagem, eu sempre falo isso. Então, existe uma condição política, e quem acompanha aqui sabe, eu não falo de política para ser a favor de A ou a favor de B. Eu falo de política para a gente entender dos nossos direitos, tá? Por quê? Parece que existe um grupo de pessoas que quer manter a gente embaixo do tapete. E a enfermagem tem que ter um pouquinho de malícia, de maldade, de olhar para isso. Por que será que querem deixar a gente como a pessoinha ali, sabe? Quantas vezes aqui Dai tá colocando, ó, só vinha assinar. Sim, quantas vezes quem solicitava era você e o mocinho vinha lá só para dar o carimbo final. Quantas vezes você repetiu prescrição? Apesar da gente saber que existe uma lei que não se repete prescrição, prescrição tem validade de 24 horas. Mas, gente, vamos falar da realidade, vamos trabalhar com o que é real, porque a gente sabe que isso acontece. Então, preste atenção. Isso não é legal. Eu quero ter o direito de carimbar a solicitação, mas eu também quero ter outros tipos de autonomia. E eu acho que o Jonathan concorda comigo, porque todos os posicionamentos anteriores dele falam dessa condição de empoderamento. Porque se eu tenho a autorização de carimbar, Jonathan, será que eu estou tirando a função de outra pessoa ou estou aumentando a minha carga de trabalho? Porque o que eu vejo hoje, e aí me perdoem, e aqui eu estou me colocando, quem concordar, tudo bem, mas quem não concordar também tudo bem, a gente pode ter essa troca tranquila aqui. Mas o que eu vejo hoje é o seguinte: tudo que é legal, os nossos outros colegas multiprofissionais querem. Tudo que é ruim, que envolve secreção principalmente, é nosso. Então, tudo que eles não querem mais sobra pra gente. Você não vê ninguém brigando pelo banho de leito. Você vê? E é uma hora extremamente importante, na minha opinião. É onde eu avalio o meu doente, literalmente céfalo-caudal. Eu tenho toda a visão do meu doente na hora do banho. Aqui falando de terapia intensiva mais uma vez, tá? Porque existem outros momentos que o enfermeiro não tem esse tipo de abordagem se ele tiver num outro cenário. Então, assim, na minha opinião, o banho é um movimento onde eu tenho total domínio do meu doente. Mas vê se a gente tem algum coleguinha da equipe multiprofissional que quer vir brigar pelo banho. Mas aí quando a gente fala da área da estética, que é uma das áreas que eu atuo, quando a gente fala aí da telesaúde ou da saúde digital, quando a gente fala de prescrever e solicitar exames, aí vem um monte de gente. Não, porque a enfermagem não tem competência para isso. Será que a gente não tem competência mesmo? Ou eles querem manter, e eles que eu digo aqui entendam como quiserem, tá? Ou querem manter a gente realmente numa subalternidade? Ou querem que a gente continue subservientes? Porque para quem estuda um pouquinho mais de enfermagem, da enfermagem de fora,
Ah, Dai. Quando a gente estuda a enfermagem de fora do país, a gente tem cenários, lugares do mundo onde a enfermagem tem uma autonomia gigantesca. Gigantesca. E aí, quando a gente fala de excelência é, em atendimento, os grandes hospitais do mundo já entenderam que para você garantir que tenha uma boa qualidade daquele hospital, daquela instituição, basta ter uma enfermagem, uma equipe de enfermagem qualificada. E aqui no Brasil isso não chegou ainda. Aqui eles deterioram, eles denigrem, eles subjugam, eles extrapolam, eles sugam a nossa alma, porque eles ainda não entenderam que uma equipe de enfermagem foda, me perdoe a palavra, faz toda a diferença. Não é o brilhante cirurgião. Se eu não tiver uma equipe de enfermagem top com aquele doente quando chega de uma cirurgia cardíaca, não adianta. O cara chega com uma demanda hemodinâmica, de vigilância, de intervenção da enfermagem tão intensa, principalmente nas cirurgias de grande porte, aqui eu estou falando da cardiologia porque é minha área de interesse, que se não tem uma enfermagem top para atuar ali, não adianta ser o mais brilhante cirurgião do mundo. Vocês sacam isso ou eu tô muito louca e não tem ninguém acompanhando o que eu tô falando? Deixa eu ver os comentários. Vou sair com dó no coração. Assumindo o plantão agora. Beijo, adorei o tema. Tá de paz, Renato. Um ótimo plantão para você, meu querido. Dai coloca, mas levar um hospital nas costas, uma saúde pública podemos levar. Pois é, Dai. Cara, isso é posicionamento. E aí ele é um posicionamento meu, como enfermeira que atua ali diretamente na assistência, e eu percebo também que tem uma questão de posicionamento das nossas representatividades. E é por isso que vocês precisam prestar muita atenção. É ano eleitoral. Ano eleitoral de todas as cidades, ou seja, são eleições municipais e vem muitos enfermeiros querendo assumir o cargo de prefeitos e vereadores. Então, pesquisem quem são essas pessoas e vamos levantar a bandeira da enfermagem vota em enfermagem. E aqui não estou fazendo propaganda política para ninguém, mas é só um start para você entender que não vai ser nenhum médico que vai defender a enfermagem lá dentro da Câmara. E aí, quando as 30 horas não são aprovadas, quando o piso salarial não é aprovado, é porque os donos dos hospitais são médicos. Então, a gente tem que ter enfermeiro lá dentro para brigar por nós, cara. Simples assim. E não fica com recalque, mimimi, que a fulana vai roubar ou que não sei o quê. Eu não estou falando disso porque a gente precisa, de uma vez por todas, acabar com a corrupção no país. Mas a gente precisa garantir, principalmente, que enfermeiros ocupem cargos de liderança chaves no nosso país. E aí, quando você coloca aqui, Dai, a questão de levar um hospital nas costas, é vantajoso. É vantajoso ter um enfermeiro submisso que tem medo de perder o emprego, porque ele não consegue pensar numa outra alternativa, numa outra hipótese de trabalho, e manter aquele cara ali e ameaçar com muitos assédios morais que a gente sabe, e deixar aquele cara ali, sabe? Segurando, vivendo ali dentro daquela bolha. E aí o cara tem tanto medo, porque a nossa crença de inferioridade, ela é tão grande que a pessoa pensa que não tem como arrumar outro emprego. Mas aí eu faço um questionamento. Se a gente tem tanto medo de perder emprego, como que a gente tem colega que trabalha em dois, três? Aí quer fazer uma viagem, o cara arruma um segundo emprego rápido. Aí terminou de pagar a viagem, ele fica só com um ou dois. Mas ele sempre consegue arrumar um extra, sabe? Para fazer uma grana, para levantar uma grana. E que medo é esse que a gente tem então, gente? Eu definitivamente não consigo responder essa pergunta assim, mas é só para refletir, para fazer vocês pensarem no cenário que a gente está entrando. E mais, falando desse momento de eleição, também é a eleição dos Coréns, de todas as, né, de todas as cidades e estados do Rio de Janeiro, desculpe, de todas as cidades do país. Prestem atenção nos seus candidatos. Olhe de verdade quem são as chapas. Ah, eu não conheço. Joga no Google o nome dessas pessoas.
veja se está fazendo campanha só agora, nesses últimos meses, porque vai ter eleição, ou se é uma pessoa ativa, que defende realmente a enfermagem. Pensa nisso. Porque é essa pessoa que vai assumir o cargo de presidência do Corém, que vai assumir o cargo de gestores dentro do Corém, e que faz a diferença da gente avançar ou retroceder na nossa carreira. Porque o que a gente tem visto agora é, a gente tem um avanço na enfermagem, e aí de repente vem alguém, opa, não. O que então? O que será que isso acontece? A gente avança um pouquinho, mas vem alguém e fala assim, não, 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 peraí, ainda não. Então preste atenção quem são os nossos representantes. Ah, o Jonathan coloca aqui. Ó, tá, vai assumir o plantão. Muita gente botando. Enfermeira digital, maravilhosa. Boa noite, amiga. Minha visão, Dai, colocando aqui, ó, o dia em que enxergarmos a força que a gente tem, com certeza. Com certeza. Mas o grande ponto é esse. A gente, e aqui eu me coloco nessa posição, porque eu estava nesse mesmo cenário há pouco tempo atrás, uma sensação de incapacidade. Eu vejo que a enfermagem se sente incapaz de mudar. E essa incapacidade é por uma descrença tão grande na própria profissão. E aí eu sempre pergunto, por que você escolheu enfermagem, então? Foi alguém da sua família que te indicou? Que falou assim, vai lá que você nunca vai ficar sem emprego? Grande balela. Grande balela. Conheço um monte de enfermeira que está desempregada por diversas razões, mas principalmente por serem não tem um bom currículo, não tem coisas bacanas para oferecer. O mercado de trabalho está saturado, tem muita gente se formando. Sim, mas tem espaço. Para o bom, sempre tem espaço. Sempre tem espaço. Os brilhantes, as pessoas que têm brilho próprio, as pessoas que têm vontade de fazer, sempre tem espaço. Boa noite, Georgia. Tudo bem? Essa é a minha percepção, tá? Eu dificilmente, na verdade, na minha carreira, eu nunca vi um enfermeiro top desempregado. Nunca vi. Nunca vi. Quando eu vejo uma pessoa que fala assim, eu sou enfermeiro ou sou da enfermagem e não consegui emprego, tem algum desajuste de carreira ali. Ou porque não sabe a área que quer atuar, ou porque está atirando para todos os lados, e aí quando o gestor, né, pega o currículo daquela pessoa, e aí aquela pessoa tem pós em 50 milhões de áreas, e aí ele saiu de uma formação generalista, faz pós num monte de coisa e continua generalista, porque ele faz tanta coisa que aí aquela instituição fica assim, ué, mas então ele é bom no quê? Porque diferentemente de nós, é só você perceber, já que a gente fala tanto da hegemonia médica, é você perceber, os caras eles vão afunilando a área de atuação deles. Então ele se forma generalista, e aí ele vai escolhendo, 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 até ele ser o único cara que cuida do dedo mindinho da mão esquerda. A enfermagem não, a gente quer abraçar o mundo. E mais uma vez a gente volta para crença de Mulher Maravilha, que tem que saber fazer tudo. Eu recebo um monte de mensagem aqui, eu recebo mensagens tanto no direct, tanto no meu WhatsApp, de pessoas perguntando o que fazer de pós-graduação. Porque eu quero fazer saúde da mulher, mas eu gosto de estética, mas eu quero empreender, mas eu quero fazer saúde do trabalhador. Cara, não tem como. Não tem como ser bem-sucedido. Bem-sucedido, desculpe. O que eu aprendi no mundo do empreendedorismo hoje é o seguinte: quem faz tudo não faz nada. Ou você se torna expert mesmo, top, aquela enfermeira top em uma coisa, sabe? Dentro daquele nicho ali, nicho é a tua área. E aí aqui a gente está falando de terapia intensiva. Se torne top na terapia intensiva. Seja indispensável para a sua unidade de terapia intensiva. Para quando você quiser galgar espaços na sua carreira, você ser a melhor e a pessoa mais top daquilo ali, sabe? Isso faz a diferença. Isso é um ato de empoderamento. Isso ninguém fala. Infelizmente, a enfermagem está sendo formada para ser colocada numa peneira gigante e aí ir afunilando para sair só os melhores. Esse enxugar gelo não serve mais. Gente, 5 segundos. Beijo. Boa noite para vocês.
e até a nossa próxima live.